Fala Dev, olha, depois de a gente preparar uma janela como essa daqui que a gente já viu na aula anterior, que a gente pode simplesmente transformar esses dados que estão aqui nesse formulário em um objeto Java e fazer a manipulação de dados transferindo os dados de uma janela para outra, de uma tela para outra. O que é que a gente pode fazer aqui agora? A parte de armazenamento desses dados. Ou seja, quando eu clicar nesse botão aqui salvar, eu posso efetivamente salvar esses dados em algum local de forma persistente, para quando eu fechar o meu programa, esses dados não sejam perdidos, como está sendo acontecido agora no caso, por ele estar sendo armazenado de maneira temporariamente, seja num array list ou dentro de um objeto. Então na aula de hoje a gente vai transformar esses dados, esse objeto em Java, em um arquivo de texto, onde a gente vai pegar esses dados e vai armazenar para lá. E depois a gente vai fazer a leitura desse arquivo de texto para pegar esses dados e transferir para a parte da janela que a gente tem aqui, dessa tela criada, tá bom? Num próximo momento a gente vai mexer com o banco de dados MySQL para a gente fazer esse mesmo processo. Ou seja, você vai ter dois tipos de aprendizado aqui. Primeiro com manipulação de arquivos, onde você tem a aula bônus aqui embaixo, nos outros módulos, que você pode simplesmente aprender sobre manipulação de arquivos de forma separada para depois trazer esse conhecimento para cá. E também temos a aula de banco de dados MySQL, onde você pode aprender a criar a estrutura do banco de dados com uma tabela, criando um banco de dados, instalando MySQL, para que também depois você traga esse conhecimento para a parte das telas. Ou seja, primeiro você aprende separadamente, depois você traz aqui para o projeto. Como a gente já está aqui no segmento, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço na prática, para que vocês depois possam ir lá naqueles módulos extras, aprofundar esse conhecimento, para quando você trouxer aqui para os seus próprios projetos, você consiga potencializar essa capacidade de armazenar dados de forma persistente. Então vamos lá. Aqui, lembrando que a gente tem aquela arquitetura básica do projeto MVC, onde a gente tem a parte do controller, que é o pacote que vai gerenciar o banco de dados, a parte do model, que é a lógica do negócio, por assim dizer, e a parte do view, que é a janela. Aí agora a gente vai aqui para a parte do pacote chamado de controller. Para isso a gente vai só criar uma classe Java aqui e vai ter o nome de banco de arquivos. Vou botar aqui arquivos, arquivo, por assim dizer. A gente vai saber que a gente vai estar pegando os dados daquele formulário e jogando no arquivo. Todo arquivo ele possui uma estrutura básica. Vou botar aqui que a gente vai criar um construtor, que ele vai ser vazio só para ele inicializar mesmo. E depois a gente vai ter uma parte chamada de public void salvar, um método que vai ser responsável por salvar esses dados. Esse método, quando ele for salvar esses dados, ele tem que receber algum parâmetro. Que parâmetro a gente vai passar para esse método aqui? Um objeto que vai ser do tipo funcionário. Que se a gente tem um objeto do tipo funcionário, a gente simplesmente consegue fazer a parte de pegar os dados de objeto com os métodos que a gente já tem pré-definidos, get nome, get idade, essas coisas, e depois a gente simplesmente passa para o arquivo, tá bom? Aqui um cafezinho que está um pouquinho frio aqui, né, no ambiente hoje, mas agora a gente vai especificamente para a parte do banco de dados. Toda parte de armazenamento de dados, quando a gente fala de arquivos, a gente pode ter várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aqui a forma mais tradicional e até mais comum mesmo de se fazer, onde é utilizado um pacote chamado IO, java.io, que tem essas classes aqui, que já são pré-definidas e possuem alguns métodos, que é a classe output string, onde eu vou declarar uma variável que tem as iniciais, ou seja, OS de output string, onde ele pega aqui do pacote java.io. A gente vai ter também uma outra classe chamada output string writer, que é OSW, que ela é responsável também por fazer esse armazenamento, que também é do pacote java.io, como você pode ver aqui. E nós temos também a buffered writer, que também é uma classe do pacote java.io. Vou botar aqui BW. Para que servem essas variáveis aqui? A primeira serve para que você informe o arquivo que você quer criar, ou se esse arquivo já for criado, que você simplesmente acesse ele e armazene os dados ali.
Esse output string seria como se ele pegasse esse arquivo que já está ali preparado para receber os dados e ele preparasse os dados que vão ser recebidos por ele para armazenar dentro desse arquivo. E o bufferedWriter é o cara que realmente ele joga os dados dentro do arquivo. Ou seja, eu jogo os dados dentro do arquivo, esse cara aqui vai preparar, esse cara aqui simplesmente salva, joga lá e acabou, fechou, tá tudo salvo. E toda vez que você for armazenar algum dado dentro desse arquivo, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que abrir o arquivo primeiro, joguei os dados lá dentro, depois eu fecho. Se eu não fechar e o meu programa, se eu não fechar esse arquivo, meu arquivo e o meu programa fechar, esses dados não são salvos, porque existe esse pré-requisito para salvar algo dentro do arquivo. Abre o arquivo, colocar os dados dentro e fechar. Se não fechar, nada foi feito, tá certo? E é isso aqui que a gente vai fazer aos poucos. Então, quando a gente inicializar o construtor, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o output string e vou dizer a ele que eu quero que ele crie um arquivo de texto com essa classe aqui, file output string. E esse arquivo aqui que eu vou passar, ele nada mais é do que um string. Então ele já dá aqui, ó, que eu posso simplesmente definir aqui o nome de um arquivo, por exemplo, cadastros.txt, por assim dizer. E toda vez ele vai simplesmente tentar abrir esse arquivo e vai salvar lá. O que é que ele está dizendo aqui pra gente? Que eu tenho que adicionar uma cláusula ou um método try-catch. Eu gosto de adicionar o método try-catch, que é para ele fazer o seguinte, aqui ele vai tentar encontrar esse arquivo. Como a gente não criou esse arquivo aqui, ele vai dar erro. Aí vai dar uma mensagem de erro aqui. Mas a gente simplesmente poderia já criar o arquivo e já deixar pronto. O catch é só para exceções aqui, para a gente trabalhar depois. Tá aqui uma mensagem simples, system.out.println não encontrou o arquivo de texto, só para a gente saber aqui como debug. Depois que eu faço essa parte de informar onde eu quero salvar, eu simplesmente vou fazer aqui um output string, um OSW por assim dizer, igual a new file, a new output string. Ou seja, eu realmente vou instanciar só um objeto desse. E o parâmetro que ele recebe nada mais é do que quem está lendo o arquivo, que é o output string. Ou seja, o OSW recebe o OS. E por fim vem a parte do buffer. A parte do buffer é algo interessante, que a gente simplesmente pode criar ele aqui. BW é igual a new buffer writer, onde eu vou receber como parâmetro o OSW. Ou seja, eu vou simplesmente pegar no meu buffer, que é onde vai estar armazenado temporariamente os dados, eu vou jogar onde? Dentro do arquivo que é o OSW, que é ele que vai preparar os dados para jogar no OS, que é quem vai realmente salvar os dados, certo? Aí agora o que é que eu vou pensar aqui fazer? Se alguém já fez o meu construtor, já tem toda essa estrutura aqui, e eu já posso acessar o método com aqui, eu posso pensar o seguinte aqui, que eu posso deixar esses métodos aqui da forma mesmo, só para que eu acesse aqui, para quando ele informar os dados do funcionário, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o bufferedWriter e vou dar aqui um append, ou seja, eu vou adicionar alguma informação aqui. E que informação eu vou adicionar aqui? Geralmente a gente gosta de fazer isso aqui, ó. Criar uma string temporária aqui, que vai ser aqui, por exemplo, os dados que serão armazenados. Vou botar aqui um objeto assim por dizer. E vou pegar aqui a parte do funcionário e vou chamar os métodos específicos dele. No caso eu quero getNome. Vou salvar essa informação. Vou salvar, botar uma vírgulazinha aqui e vou salvar uma nova informação, que vai ser o funcionário.get nome. Vou colocar agora sexo, adicionar mais uma vírgulazinha aqui, ou seja, é só uma variável para armazenar ela temporariamente para que eu passe aqui depois os dados para o meu buffered, certo? No formato de string, só isso. E aqui agora eu vou dar funcionário.get, peguei o nome, peguei o sexo, passar agora o login e a senha, mais login,
E essa sequência aqui é interessante que você memorize, porque quando você for tentar pegar esses dados do arquivo de volta, você vai ter que saber dela, para que você pegue os dados corretos e você depois instancie um objeto nesse sentido, certo? Pular aqui uma linha para a gente botar aqui outro dado. Funcionário.get, peguei login, nome, senha, sexo, botar aqui agora o cargo, botar aqui mais o CPF e botar por fim a descrição. Ou seja, em cada linha do meu arquivo vai estar salvo toda essa informação. Funcionário.get, descrição. Pronto. Feita essa parte básica aqui, eu vou passar isso aqui para o meu objeto. Ele vai pedir aqui para que eu ou crie um método try-catch aqui, ou aqui no caso eu botei só objeto, pronto. Vamos ver aqui agora, ele vai querer que eu crie uma exceção ou possa adicionar uma cláusula throws. Eu vou adicionar aqui uma cláusula throws, só para ele ignorar essa parte, para que ele considere que realmente eu vou armazenar os meus dados ali. E depois que ele armazena esses dados, o que é que eu posso pedir para ele fazer? Pronto, você já armazenou, então não vou precisar mais do buffer, então deixo o buffer.close. Não vou precisar mais do OSW, vou dar um close nele também. E não vou precisar mais do OS, dou um close nele. Pronto, teoricamente aqui os meus dados já estariam armazenados no meu arquivo. Como eu não tenho esse arquivo chamado cadastro, provavelmente quando eu executar ele vai criar aqui na parte do projeto. E depois que ele criar, ele vai preparar tudo direitinho para receber esses dados e depois ele vai simplesmente esperar que esse método seja chamado. Quando ele for chamado, ele vai simplesmente apresentar o que tem lá. Essa é a primeira parte aqui, onde a gente tem a parte de salvar. Depois, em outra aula, a gente pode fazer o seguinte: public void ler, que é onde a gente vai fazer o método responsável por ler os dados, que é pegar os dados do arquivo e a gente transferir de volta para o nosso programa. Então, como é que a gente vai fazer essa parte aqui do salvar? Agora a gente vai vir aqui na nossa janela do Java. Vamos vir aqui lá no código, lá no começo. A gente vai pensar aqui que a gente vai instanciar um objeto tipo arquivo. Vamos colocar aqui arquivo. E aqui quando ele inicializar todos os componentes, a gente inicializa o arquivo aqui. Arquivo é igual a new arquivo. Assim a gente já está pronto para utilizar o método de salvar. Depois que a gente faz isso aqui, a gente simplesmente pode vir aqui embaixo. Ou então vir aqui logo na parte gráfica e procurar onde é o botão salvar, que é do cadastro. Vou aqui em eventos, action, adicionar um evento. Agora que eu já estou no método salvar, eu simplesmente posso vir aqui lá no final, pegar aqui, ó, que ele já adicionou esse meu funcionário no array, já apresentou ele. Antes de ele resetar os dados aqui, eu posso simplesmente fazer o que? Chamar a variável arquivo, dar um ponto save para chamar o método salvar e passar esse funcionário. Em teoria isso aqui já estaria satisfeito. Ele vai me pedir para que eu adicione uma cláusula throws também. Vou criar um método try-catch para ele tentar. Vou deixar como throws só para ele adicionar aqui, ó, também no projeto. Deixa eu ver se ele deixou ou não. Ele adicionou o try-catch por obrigação mesmo. Tentou salvar e se ele conseguir, beleza. E depois que ele consegue, eu posso simplesmente pedir para que ele crie esse novo objeto aqui dentro. Só para deixar claro, meu. E aqui, pedir para ele dizer que dá um debug que o objeto não foi adicionado, caso de erro. O objeto não foi adicionado. Pronto. Agora a gente simplesmente pode executar esse programa. Em teoria aqui já está tudo completo. E a gente vai só visualizar se ele vai criar um arquivozinho aqui, como eu falei para vocês, e se a gente vai poder visualizar esses dados lá. Pronto, enquanto ele carrega aqui, ou seja, não é coisa do outro mundo, é só você memorizar as classes que a gente utiliza para criar os arquivos aqui, como essas três aqui, ó. Output string, write, buffer read write, qual é a função de cada um. E sobre o que ele está fazendo aqui para armazenar esses dados com append e depois um BR.
A gente não adicionou aqui uma coisinha que é interessante, que a gente pediu para toda vez que ele adicione uma informação lá dentro do arquivo, ele faça isso aqui, ó, um bw.new line, ou seja, toda vez que ele adicionar os dados em uma linha, ele pula uma nova linha. Nesse primeiro momento, como a gente já tem executado, a gente vai só visualizar se ele cadastra aqui. Vou passar aqui o meu nome, um CPF fictício, sexo masculino, cargo programador, as habilidades, eu não adicionei as habilidades para ele armazenar, mas depois a gente pode adicionar também. O login aqui, Olival, a senha root, aqui a descrição, é um programador Java Full Stack. Cliquei aqui no salvar, ele já processou aqui, ou seja, significa que lá na minha parte gráfica, ele chegou até aqui, executou, ele não apresentou essa mensagem aqui, então tudo deu a entender que ele salvou meus dados. Então a gente vai só clicar aqui no nosso projeto, dar um F5 para ver se ele carrega aqui alguma informação. Vamos olhar se tem alguma informação extra aqui. Cadê? Deixa eu ver se ele tá. Vamos olhar lá na parte do projeto se ele criou esse arquivo realmente. Se não criou, a gente vai ter que fazer alguma modificação. Vou olhar aqui em documentos, NetBeans Project, sistema de cadastro. Tem aqui o arquivo já, cadastros. Vamos olhar se tem alguma coisa dentro dele aqui. Bloco de notas. Pronto, ele salvou todas as informações. Ó. Olival, tal. Masculino, root, programador, CPF. É um programador já full stack. Tudo separado com uma vírgulazinha, certo? Então, aparentemente está tudo correto aqui. Vamos só verificar aqui se ele tem como mostrar isso aqui visualmente aqui pra gente. Vamos ver se tem como dar um reload aqui, um refresh. Que era com F5 que a gente fazia isso. Clear build, não, bom. Reload bom, não. Close, copy, find. Ele não mostrou aqui. Deixa eu ver se ele atualiza. Também não. History, versão, abra. Pronto, ele não mostra aqui o arquivo nessa hierarquia do projeto. Aqui, faz history, ferramentas, aplicar. Deixa eu ver se tem alguma opção que deixa ele mostrar aqui. E ele criou especificamente na pasta raiz, ou seja, se ele aparecesse era para aparecer aqui embaixo. E aqui, new build, clean, dependência, generic doc, debug, profiling, shell test, reload on, open, close, move, find. Infelizmente ele não mostra aqui, mas a gente já percebe que ele já criou um arquivo. Só para testar, a gente vai executar ele novamente com essa modificação aqui. Vou fazer o seguinte, só para mostrar mesmo. Vou apagar esse arquivo aqui que ele gerou, deixar a pasta zerada, e a gente vai executar com essa modificação que a gente colocou aqui no arquivo para que ele pule uma linha. Cadê aqui? Isso, ele pula uma linha após ele adicionar as informações. E além disso, a gente pode adicionar uma mensagem de debug aqui, para que depois que ele adiciona essa informação aqui, ele apresenta ali na tela para ficar mais visual, né? Arquivo, dados salvos. Os dados do cadastro foram salvos com sucesso. Isso aqui é que a gente vai ver no console, mas a gente pode botar isso aqui, ó, dis.j. Deixa eu ver se ele tem aqui, option, ou só option pane. Isso tem option pane ponto message get message. Essa parte não, para não complicar, vamos deixar só assim, para a gente exemplificar. Depois a gente vai criar uma janelinha que mostra a mensagem mais gráfica lá. A gente vai vir aqui, clicar com o botão direito, vir aqui em executar com o run file, só para a gente verificar se essa modificação já aconteceu tudo direitinho. Lembrando que a parte do projeto aqui, ó, até atualizar ela aqui, ela não tem nenhum arquivo, a gente está aqui em sistema de cadastro. E assim que ele abrir aqui a janelinha do Java, a gente já vai simplesmente fazer um cadastro, voltar e depois fazer outro cadastro, beleza?
Então deixa ele abrir aqui para a gente visualizar completo. Pronto, vamos abrir aqui, passar aqui um objeto, olival. Sexo masculino, habilidade a gente não pediu para marcar, coloca aqui Olival Paulino. Aqui a senha ROT, descrição, é um programador Java Full Stack. Aqui um maiúsculo, cliquei aqui no salvar, já salvou os dados lá, apareceu aqui ó, os dados foram cadastrados, foram salvos com sucesso. Se a gente abrir aqui a pastinha do projeto, o arquivo já está aqui, a gente pode vir aqui e abrir com um bloco de notas e já ver aqui as informações que a gente passou, Olival, tudo bonitinho. Vamos tentar fazer um novo cadastro para a gente ver se vai estar dando tudo certo aqui. Vou botar agora Marília, aqui traço tiro ponto. Marília do sexo feminino, ela vai ser uma design, ela sabe Python. E aqui a gente coloca aqui Marília, a senha dela 1, 2, 3, 4. E aqui é uma design com 3 anos de experiência. Salvei. Aparentemente deu tudo ok. Aqui ele apresentou que cadastrou a Marília, mas vamos olhar lá no arquivo se essa informação está correta. Vamos abrir aqui com um bloco de notas. E aqui ele não salvou a Marília. Aí por que isso aconteceu? A gente simplesmente pode verificar que isso aconteceu simplesmente pelo fato do nosso construtor do arquivo. Ele está aqui, ó. Que foi a mesma coisa que aconteceu quando a gente criou o funcionário. Ou seja, se a gente quer armazenar um novo arquivo e a gente já fechou, o que é que a gente tem que fazer lá no botão de salvar? Como aparece aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a parte do salvar. Clicar aqui, eventos, action, para a gente voltar lá especificando para aquele trecho de código. Olha só o que acontece. Quando a gente adiciona um funcionário no array e a gente pede para apresentar os dados, depois que a gente salva esses dados, a gente simplesmente instancia um novo objeto. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o arquivo. Toda vez que a gente manda os dados para o arquivo, no final, quando isso aqui é executado, ele não fecha o arquivo em si. Como a gente pode ver aqui, ó, na parte do arquivo, que depois que os dados são armazenados, ele fecha. Pronto, então a gente vai ter que criar um novo arquivo aqui, depois que ele salvar a mensagem que salvou. Arquivo é igual a criar um novo objeto tipo arquivo, que vai representar que ele vai simplesmente abrir o arquivo novamente e vai ficar aceitando os dados. Ou seja, toda vez que você salvar, ele vai pedir isso aqui. Então agora, quando a gente executar novamente, o arquivo já está criado, ele simplesmente vai adicionar uma nova informação dentro desse arquivo aqui. Ou seja, na segunda linha. Pode perceber que ele já adicionou e já pulou uma linha aqui, certo? Então assim que o programazinho abrir aqui, deixa eu minimizar, ele vai dar essa possibilidade aqui pra gente. Pronto, já estou terminando aqui de executar. Tudo ok, vamos ver a janelinha aberta aqui agora. E agora a gente vai fazer o cadastro da Marília novamente. Marília. Vamos colocar Marília de sexo feminino, vai ser uma design. Marília, 1, 2, 3, 4. É uma design com 3 anos de experiência. Cliquei em salvar. Ele já mostra aqui que os dados foram salvos. Eu já posso vir aqui no meu arquivo, posso clicar com o botão direito em abrir e verificar que ele simplesmente sobrescreveu as informações, ou seja, não ficou nada cadastrado. Aí por que isso acontece também? Porque a gente tem uma coisinha chamada de parâmetro aqui que está faltando, que aqui no nosso arquivo a gente tem essa opção aqui de pedir para que ele faça essa parte aqui de cadastro, só que também a gente pode passar um parâmetro aqui para ele, se não me engano é só true. Isso, true. Percebe que apareceu o nome aqui append?
Esse append aqui, quando a gente está aqui na classe do arquivo, a gente vai simplesmente pedir para que ele abra o arquivo cadastro txt. Se ele não tiver com esse append aqui true, o que é que acontece? Ele recria aquele arquivo do zero, sobrescrevendo o arquivo anterior. Então, se você tiver 1000 cadastros no arquivo anterior e não tiver com esse parâmetrozinho aqui, ele simplesmente vai criar um arquivo novo com o mesmo nome, vai salvar tudo por cima e vai ficar como um arquivo resetado. Então, o que é que a gente fez aqui? A gente deu aqui um parâmetro a ele para dizer a ele o seguinte: olha, eu quero que você abra esse arquivo, mas que você não sobrescreva. Eu quero que você armazene mais informações ali dentro dele mesmo. Então, da próxima vez que a gente executar, como ele está aqui zerado, ele simplesmente vai adicionar as informações primeiro, normal, e depois vai começar a liberar espaço para as outras, tá certo? Então aqui, nessa parte aqui do arquivo, a gente realmente finalizou, não tem que fazer mais. Na parte aqui de salvar, a gente chamou salvar, passou o objeto, ele salvou, depois eu instanciei novamente, e já preparou para adicionar um novo arquivo, e criou um novo funcionário aqui também, pronto para ser armazenado. A gente já pode aqui executar novamente. A gente vai só visualizar aqui o cenário final. Você já vai poder simplesmente ter o seu sistema completo para a parte de cadastro. Ou seja, se você já quiser aplicar esse sistema aqui para alguma pessoa estar digitando só informações nele no banco de dados, você já tem acesso aqui. Por exemplo, utilizar um arquivo como banco de dados. Porque você vai ter duas opções agora de alteração de arquivo. Ou você adiciona os dados aqui no código, ou depois você vai lá na pasta do arquivo e altera manualmente mesmo. Cadastrar aqui um funcionário. Olival. Masculino. Aqui eu boto a habilidade Java. Olival root. Bota aqui uma informação qualquer. Só para a gente acelerar. Salvei. Agora eu venho aqui em cadastro. Funcionário. Vamos passar outra informação aqui para ele. Marília. Para Marília do sexo feminino. Marília vai ser designer. Então aqui Marília. 1, 2, 3 aqui. Uma informação qualquer. Salvei. Vamos olhar lá no arquivo agora. Clicar com o botão direito. Abrir o arquivo. Pronto. Já temos as duas informações. Olival e Marília. Perfeitinho. Só para mostrar para vocês, a gente vai simplesmente vir aqui em cadastro, funcionário e adicionar a terceira pessoa. Como Gabriela. A Gabriela tem aqui o CPF 222. Gabriela vai ser uma técnica. Aqui eu tenho o nome aqui. Gabriela. A senha dela vai ser 444123. E aqui é a Gabi. Salvei. Vou lá no meu arquivo, cadastros, abrir, bloco. Temos aqui os 3 cadastros. Então aqui nosso sistema já está completo para a parte de cadastramento. E você simplesmente pode, caso você queira alterar alguma informação depois, você pode simplesmente fechar seu programa e alterar aqui dentro do arquivo. Eu quero trocar esse AAA por aqui por Marília, ela é uma design. É uma design com 5 anos. E aqui Olival, ele simplesmente é um programador Java Full Stack. Ou seja, eu tenho a opção de fazer essa manipulação diretamente no arquivo aqui. Só lembrando que eu tenho que manter as vírgulas, porque na hora que eu for ler o objeto, eu vou fazer a leitura do seguinte: eu leio até uma vírgula que chegar. Ou seja, o primeiro elemento que está antes da vírgula é o nome. O segundo elemento que está antes da vírgula é o sexo. O terceiro elemento é o login. O quarto é a senha. O quinto é o cargo. O sexto é o CPF. O sétimo é a descrição. Ou seja, toda vez vai fazer o seguinte: chegou aqui, fez essa leitura até aqui, achou uma vírgula. O primeiro elemento é o nome. Aí, depois da vírgula, lê até aqui. Achou outra vírgula, tudo que tiver entre a vírgula é o sexo. Depois ele pula mais uma vez e vai fazendo tipo uma concatenação de strings para que a gente faça essa identificação. Ou pode trabalhar com substrings para que ele separe tudo no array, a gente pega cada elemento ali de forma mais rápida e a estratégia fica a nosso critério. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até uma próxima.